Olá, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula de número 9, mais uma aula prática aqui do curso de Lógica de Programação do Zero para Iniciantes. O que nós vamos ver nessa aula? Eu trago para você a resposta do desafio, que é o exercício número 4. Se você não fez, dá uma olhadinha na aula anterior para ver como foi feito o exercício de número 3, que é bem parecido com o que foi pedido nesse desafio, e também trago para você o exercício de número 5, como que nós vamos trabalhar, o que ele pede e como vamos resolver esse exercício. Nessa aula de hoje, a aula de número 9, nós vamos ver aqui a resolução, como que eu fiz o desafio do exercício número 4. Vou apresentar para você também o exercício de número 5, que é para somar, subtrair, multiplicar e dividir dois números reais. Então, hoje nós vamos trabalhar com o tipo de dados reais e também deixar para você o desafio do exercício de número 6. Esse exercício número 6, esse desafio, ele é bem fácil de fazer. Vamos começar então? Aqui no GitHub, que tem, então, aqui, volta um pouquinho aqui as aulas, a aula de número 8, que foi a aula anterior, você já tem a resolução dos dois últimos exercícios aqui. Então, a cada aula que a gente vai fazendo, eu vou criando a pasta, aqui, número da aula, e subindo para vocês aqui a resolução do código. Vamos lá para o nosso desafio. O desafio é fazer um programa para apresentar soma, subtração e multiplicação de 3 números inteiros. Como eu falei, é bem parecido com o exercício 3, só que nós pedimos aqui o quê? 3 valores do tipo inteiro. Essa é a única diferença. Então, nós temos aqui as duas execuções, né? Valores que eu coloquei aqui para você testar o seu algoritmo. Vamos declarar 3 variáveis para entrada de dados e também 3 variáveis para saída de dados. O que pode aqui com o que você fez, o exercício que você resolveu, é o nome das variáveis ou os nomes das variáveis serem diferentes dos nomes que eu vou colocar aqui nessa resolução. Isso é perfeitamente normal. Vamos agora, então, para o nosso visual. Vou tirar esses códigos que estão aqui, esses comentários. Vou salvar aqui como ex04 underline desafio. Já vou pedir para salvar esse exercício, então já vou salvar na pasta da aula 9. Tá aqui exercício 04, desafio, pedir para salvar. Vamos declarar as nossas variáveis, então eu preciso de 3 variáveis para a entrada de dados. Posso chamar de N1, N2, N3, A, B, C. Então, como eu falei, o nome que você deu pode ser diferente dos nomes que eu vou utilizar aqui. Vou colocar num. Eu estou procurando variar os nomes das variáveis, né? Para você ter ideias também de nomes que você pode colocar. Então, no 1 vai representar o meu primeiro número, no 2, no 3, soma, subtração e multiplicação, sem cedilha, sem acento.
do tipo, então, dois pontos, inteiro. Então, ficaram os nomes das variáveis, tudo em uma única linha. Só para ficar melhor visualização, não que seja necessário, eu vou declarar em duas linhas, aqui do tipo inteiro e aqui soma, subtração, multiplicação do tipo inteiro. Não necessariamente você precisa fazer assim, ok? É só para ficar melhor, para você visualizar aqui o algoritmo quando você estiver fazendo, assistindo o vídeo. Então, primeira entrada de dados. Vamos colocar o comando escreva, digite um número, dois pontos, um espaço, igual nós temos feito. Aí eu vou guardar esse primeiro valor que vai ser digitado na minha variável que eu dei o nome de num1. Escreva, digite um número, ou poderia ser outro número. Vamos variar um pouquinho, né? Outro número, dois pontos, fechando aqui o comando, leia num2, e o escreva, para a gente pedir para digitar, digite outro número, dois pontos, leia num3. Tudo bem? Então, colocando na tela para digitar um número, a mensagem para o meu usuário e guardando nas variáveis num1, num2 e num3. Vamos fazer o nosso processamento. Então, o que eu preciso fazer? Dentro da minha variável soma, ela vai ser atribuída, então ela vai receber o valor de num1 mais num2, não pode ter espaço, foi sem querer, num2 mais num3. Depois nós temos que a nossa variável subtração vai receber num1 menos num2 menos num3. E a nossa variável multiplicação vai receber num1 que multiplica num2 que multiplica num3. Vou salvar. Percebe que eu costumo dar espaço, mas não necessariamente você precisa dar espaço aqui. Eu gosto de fazer assim que fica mais organizado, mais fácil de a gente ler o nosso algoritmo. Eu vou precisar rolar a tela um pouco para cima. E aqui, então, nós temos a saída de dados, que é a resposta que nós estamos esperando desse nosso algoritmo. Então, escreva, já vou colocar o escreva L para pular uma linha. Escreva L, soma é igual. Aí vou colocar a minha variável soma. Então, eu estou pegando o texto, soma é igual com o valor que estiver guardado dentro da variável soma. Escreva L, multiplicação. Lembrando aqui que eu não estou acentuando por causa... multiplicação não, vamos primeiro colocar subtração. Subtração. Não estou acentuando por causa que pode ser que não apareça de forma correta na janela terminal. E escreva L, multiplicação, é igual a minha variável multiplicação. Você deve ter visto a aula anterior até o final. Se a gente escreve alguma coisa errada, o nome da variável errado ou algum comando errado, ele vai
na hora que estiver executando, ele vai apresentar para a gente. Vou salvar o meu algoritmo e vou executar. Vamos ver aqui os valores da primeira entrada. Então, eu quero 8, 3 e 2. Vamos aqui executar. 8, 3 e 2. Percebe que eu tenho aqui, no 1 recebeu 8, no 2 recebeu 3 e no 3 recebeu 2. Soma 13, subtração 3 e multiplicação 48. Então, este daqui é o estado, o nome das variáveis e os valores que elas estão armazenando até o final do nosso algoritmo. E aqui o tipo, que é i, que é do tipo inteiro. Vamos ver, aqui se confere. Tenho 13, 3 e 48. 13, 3 e 48. Ok? Vamos agora fazer o outro teste, que nós vamos colocar 10, menos 5 e 4. Vou executar novamente. 10, menos 5 e 4. O operador unário, lembrando mais uma vez, se você não sabe o que é, volta na aula anterior. Então, na minha variável num 2, estou armazenando um valor negativo. Nós temos aqui valores de entrada no 1, no 2 e no 3, e os valores de saída, soma, subtração e a multiplicação, 9, 11 e 200. 9, aqui deve ter sido um erro de digitação, que está aqui 1, né? Voltando aqui, então, foi um erro de digitação aqui, porque nós temos o valor 11. Se eu tenho 10 menos 5, eu tenho 10 mais 5, fica 15. 15 com menos 4, fica 11, tá ok? Olha só como foi importante fazer essa comparação, que aqui quando eu fiz esse slide aqui, eu digitei errado ali o valor da subtração. Então, se eu tenho 10 menos 5, eu tenho 10 mais 5, matemática, tenho 15. 15 menos 4, tenho 11. Ok? Então, voltando aqui para o nosso algoritmo, e eu tenho o valor 11. Tá certo? Cida, eu poderia fazer igual você fez, utilizando só uma variável para fazer esse exercício aqui? Poderia, e lembrando, né? Colocaria a variável total aqui. Então, total recebe essa expressão aqui e apresenta escreve já a saída de dados. Igualzinho foi feito nas duas possibilidades que eu apresentei para você para resolver este problema ou um problema parecido com este. Ok? Agora, então, vamos para o nosso exercício de número 5. Só antes de ir para o exercício número 5, eu vou fazer uma retificação lá no nosso arquivo PDF para esse exercício do desafio, consertar ali, arrumar a saída do valor de subtração. Tá certo? Então vamos lá. Vamos ver e entender o que o exercício de número 5 está pedindo. Então, nós temos aqui que nós precisamos fazer um programa para apresentar subtração, soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, nós temos aqui hoje para fazer as 4 operações, soma, subtração, multiplicação e divisão. E eu quero trabalhar, então, com 2 números reais. Cida, por que trabalhamos com números inteiros e você não pediu a divisão?
justamente por causa da aula anterior que eu te mostrei os operadores aritméticos. E aí eu vou fazer depois uma outra aula para a gente entender a diferença realmente, assim, aplicando o que eu passei para você na aula anterior do operador de divisão, divisão de inteiros e resto de divisão. Aqui, o que está pedindo como entrada de dados, então? Nós precisamos o quê? De dois valores do tipo real. E aí nós ainda não utilizamos nenhuma variável do tipo real. Nós vamos ver como vamos declarar essas variáveis. Eu vou chamar esta variável aqui de A, essa outra variável aqui de B, e a saída nós vamos usar como subtração, soma, subtração, multiplicação e divisão. Vou dar os nomes das minhas variáveis com esses nomes que já estão aqui na saída de dados. Tá ok? Então, agora vamos lá para o nosso Visualg para resolver e ver como declaramos variáveis do tipo real. Venho aqui para o Visualg, vou pedir um arquivo novo, ou Ctrl N, tirar o que ele colocou aqui. Aqui a gente já sabe que é para declarar as variáveis e tirar esses comentários que estão aqui. Aqui eu vou chamar de exercício 05. Vou salvar na minha pasta da aula de hoje. Então, já tem aqui a pasta de aula 9, exercício 05, EX05. Vou declarar as variáveis A, B, soma, subtração, multiplicação e divisão. Qual é o tipo? Tipo é real, então 2 pontos, real. Percebe que ele já deixou sublinhado para a gente aqui. Então, espaço, mas aqui é mania minha de dar espaço, deixar mais toque, né? Deixar mais legível o código. Então, eu tenho, da mesma forma que a gente declara o tipo inteiro, é só colocar 2 pontos e a palavra real. Estamos declarando todas elas do tipo real. Agora, nós vamos fazer a entrada de dados. Nós vamos pedir para o nosso usuário, então, escreva, digite um número, 2 pontos, fechando aqui, leia, vou guardar dentro de A. Aí eu vou pedir para o meu usuário escreva, digite um número, vou guardar, vou fazer a leitura dentro de B. Agora nós vamos fazer o processamento. A única diferença que nós temos aqui, ou as diferenças do que a gente vinha trabalhando até agora só com números inteiros, é que nós vamos ter números com casas decimais, números reais. O processamento vai ser bem parecido, né? Bem parecido não, igual, né? Tá ok? Então, os operadores aritméticos serão os mesmos. E aí nós vamos colocar soma, recebe A mais B, são as duas variáveis que eu declarei para entrada de dados, onde nós estamos armazenando o que foi digitado. Depois, subtração, recebe A menos B, multiplicação, recebe A que multiplica B, e divisão,
recebe A dividido por B. Então, eu tenho aqui divisão de números reais. Mesmo que eu digite dois números inteiros, por exemplo, 5 dividido por 2, eu vou ter aqui 2,5 ou 2,5. É diferente do operador de divisão de números inteiros. Agora que nós já fizemos o processamento, nós temos aqui a saída de dados, ou seja, qual é a minha resposta? Vamos colocar, já vou pular uma linha usando o escreva L ou o escreval. Soma é igual, dê um espaço, o que tem na minha variável soma, depois escreval, subtração é igual a minha variável subtração. Percebe que eu coloquei o nome das variáveis bem sugestivos, ou seja, eu quando vejo a variável soma, subtração, eu sei que ela está guardando uma operação de soma, de subtração, de multiplicação. Isso é o que eu falei para você logo quando nós começamos na aula, se eu não me engano, na aula 3, quando eu falo de variáveis. Coloque nomes sugestivos, nomes que você olha para a variável e você consegue identificar o que ela representa dentro do seu algoritmo. Então, continuando aqui, escreva L, multiplicação é igual, colocando a minha variável aqui, pegando, né, resgatando o que tem dentro dela, e escreva L, divisão, é igual a minha variável que estiver guardado dentro de divisão. Vou salvar e pedir para executar. Vamos ver os valores para conferir. Então, eu tenho 5,5, ou seja, 5,5 e 2,0. Eu vou digitar exatamente como está aqui aparecendo. Executando o nosso programa. 5,5. Percebe que aqui em cima, em todas as variáveis, ele colocou 0, e esse monte de zero aqui, em várias casas decimais. Eu digitei só 5,5, ele colocou aqui 5,5 e todos esses zeros que tem aqui. Depois, o outro valor é o 2, a mesma coisa, e nós temos aqui. Então, eu tenho 5,5 com mais 2, eu tenho 7,5, menos eu tenho 3,5. Se eu multiplicar, eu tenho 11. Percebe que ele colocou 11. Apesar de ser número real, ele não apresentou casas decimais aqui. Se eu quisesse apresentar 11,0 ou 2, 3 casas decimais, mas depois nós vamos ver isso, como que a gente faz essa formatação aqui no Visual. Isso chama-se formatação da saída de dados. Como que eu quero que apareça, ou quantas casas decimais eu quero que apareça. Numa próxima aula a gente aborda esse assunto. E aqui a divisão, 2,75. Vamos conferir. Está aqui 2,5, 5,5, multiplicação menos 6. Ah, perdão. Está aqui, né? Estava vendo o resultado de baixo. Eu falei, nossa, será que está errado? Então, está aqui 7,5, 3,5, 11 e 2,75. Está aqui 7,5, 3,5, 11 e 2,75. Vamos colocar os outros valores agora. Então, vou digitar menos 4. Percebe que eu não vou digitar número com casa decimal e vou digitar 1,5. Menos 4 e
1,5. Antes de eu dar o Enter, veja que eu coloquei menos 4. Para nós que estamos olhando aqui, seria um número inteiro, mas como eu declarei que é uma variável do tipo real, ele entende que tem casas decimais depois da vírgula, tudo como zero, tá certo? E aqui eu declarei, digitei 1,5, ele vai colocar aqui para nós 1,5 e todas essas casas decimais aqui. Então, nós temos aqui os valores que eu tenho a soma, que é do menos 2,5. Percebe que aqui eu digitei vírgula quando nós fizemos a entrada de dados, mas ele apresenta formatado com um ponto, 2,5, menos 5,5, aqui o menos 6, e a divisão 2, e ele apresentou todas essas casas decimais aqui, que é uma dízima. Vamos ver aqui o nosso resultado, menos 2,5, menos 5,5, menos 6 e 2,6 e assim por diante. Então, nós temos aqui o resultado desse programa. Tudo bem? Então, salvando esse código aqui, esse arquivo. Tá ok? Então, nós temos aqui a apresentação, como que tinha ficado. Lembrando que quando eu encerro a execução do programa, a janelinha do DOS, essas variáveis não estão mais em memória, mas ele deixa, o Visualg deixa aqui para a gente o que aconteceu quando nós estávamos executando o nosso algoritmo. Agora que você já viu como fazer a divisão, eu tenho aqui um desafio para você apresentar a divisão de 2 números reais. Esse é bem simples, né? Já que fizemos o exercício de número 5, já tinha como trabalhar com divisão, esse desafio ele é bem simples para você fazer. Na próxima aula, eu apresento a solução desse desafio também. Espero que você tenha gostado da aula. Não deixe de fazer os exercícios, faça os desafios. Está aí lançado mais um desafio, que é o exercício de número 6 para vocês. Deixe os seus comentários e se vocês resolveram de forma diferente os nossos exercícios, os desafios. Espero que vocês estejam gostando e muito obrigada e te vejo na próxima aula.